Aplaudir mais uma vez o nome santo do Senhor, com alegria, com júbilo. Glorifica o nome dele, amém? Te louvamos, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo. Poder se assentar, amém? Glórias a ti, Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, mais um dia como família, mais um dia para estarmos na presença do Senhor, regozijando de alegria, amém? Se coloque de pé nessa noite, vamos fazer diferente. Sim, amém? Nós estamos aqui em família, então saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, diga a ele que bom que você veio, porque hoje o Senhor tem muito para falar conosco, amém? Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Diga o quanto ele é importante, o quanto você o ama. Amém? Temos o mesmo Pai, somos filhos do mesmo Pai. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. A palavra de Deus nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Aleluias. Muitas vezes entramos na casa do Senhor, muitas vezes entramos e saímos e nem dizemos um bom dia, a paz do Senhor, né? A nossa igreja, ela tem muito disso, né? Muito do calor humano, muito abraço, é muita paz, é muito aperto de mão, amém? Pode se sentar. Aleluias. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no livro mais antigo da Bíblia. Pergunta aí para o seu irmão: você sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia? Quem sabe? Amém? Acho que está na hora da escola bíblica voltar mesmo, hein? Quantos querem aqui que a escola bíblica volte? Levante sua mão. Amém? Fala aí pro seu irmão, então, por que você não vem, irmão? Tem que vir. Só levanta a mão e não vem. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 1. E versículo 1. É um livro poético, um dos livros mais antigos da Bíblia, e que conta uma história muito bonita, né? Além de ser muito bonita, edificante, mostra realmente o agir de Deus. Amém? O livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1. Todos encontraram? Amém? Que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? O livro de Jó, ele é muito lindo.
E muitas vezes essa primeira parte nos passa desapercebido. Muitas vezes pregamos sobre o que ele viveu, sobre o que ele passou, o que aconteceu. Mas aqui, no capítulo 1, é um capítulo chave. Por quê? Aqui Jó era um exemplo de vida e de pai. Um exemplo de como tratar a sua família, como ser fiel a Deus. Porque Jó, ele não se preocupava se iam bendizer ele, se iam louvar por ele ser assim. Porque já era da atitude dele, já era da conduta de Jó ser reto, íntegro, sincero e se desviar do mal. Tanto que os holocaustos que Jó fazia para Deus, que ele oferecia para Deus, era nas madrugadas. Era muitas vezes longe dos olhos das pessoas. Muitas vezes longe dos olhos até mesmo dos seus próprios filhos. E Jó ali se entregava na presença do Senhor, doava o seu melhor, não só por ele, mas sim por toda a sua família. Nos capítulos para frente, a gente tem um pouco mais da explanação da história de Jó. E no versículo 6, acompanhe a leitura, diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amém. O Senhor, ele observou essa característica em Jó. Esses 4 pontos: a sinceridade, a retidão, o temor e que ele se desviava do mal. E o Senhor, tão feliz, o Senhor, na verdade, ele colocou a mão ali no fogo por Jó, pela vida de Jó. Porque foi o Senhor que falou para Satanás: de onde que você está vindo? De onde que você veio? Ele respondeu: estou andando por aí. Na verdade, Satanás, ele anda por aí buscando quem possa tragar. Como um leão rugindo, tentando nos devorar. Mas diga para o seu irmão: o Senhor, ele é escudo e fortaleza. Amém? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Jó, ele não foi desamparado por Deus. E aqui na palavra do Senhor, Deus disse: tem visto o meu servo Jó? E se hoje os anjos estivessem na presença do Senhor e o acusador também viesse perante a face de Deus, será que o Senhor se lembraria de mim, de você? Pergunta para o seu irmão: será que as minhas atitudes, pergunta aí para ele, o Senhor, ele pode contar para alguém? Será que ele pode confiar em mim e confiar em você? A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito, na verdade, ele é mais que primogênito. Unigênito é único. Era o que Deus tinha naquele momento. Era o que Deus tinha para oferecer por mim e pela sua vida. Deus não só colocou a mão no fogo por mim e por você, mas Ele enviou o seu Filho, a maior prova de amor que já existiu nesse mundo. Ele não só confiou em mim e em você, Ele não só nos deu um voto de confiança, como Ele enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E observando aqui a história de Jó, a gente vê como notícia ruim corre rápido, né? Hoje até mesmo com internet,
Facebook, jornais. Hoje as notícias se espalham de uma forma muito rápida. E na época de Jó também, depois que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, as notícias vieram e não deu tempo nem de Jó parar para respirar. Jó, sua casa caiu, seus filhos morreram, suas filhas morreram, o seu gado foi levado. E quantas vezes nos nossos dias isso também nos acontece? Mas a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Sair da presença de Deus. É arrumar uma desculpa igual Adão e Eva arrumou. São os nossos próprios erros que nos levam para longe de Deus. Cada erro, cada pecado que nós cometemos é um passo para trás. Ao invés de seguirmos para o alvo, caminhamos na direção contrária. Deus ali, quando chegou no jardim do Éden, você não acha que Deus sabia onde Adão e Eva estavam? Você não acha em qual árvore, atrás de qualquer arbusto eles estavam? Deus sabia. Mas Ele deu mais uma chance para eles. Adão, Eva, aonde vocês estão? Aonde vocês estão? E ali eles ficaram escondidos. E muitas vezes nós nos retraímos, nós nos escondemos nos nossos próprios erros. E depois apontamos. Foi ele. Foi o pastor. Foi o irmão. Foi o meu marido, foi minha esposa. Foi o meu pai que me falou. Hoje eu não sou feliz porque meu pai não me amou. Muitas vezes é o nosso dedo que está apontado para as pessoas. Porque muitas vezes não temos a capacidade de nos humilharmos e nos lançarmos na presença de Deus, reconhecendo a grandeza que Ele tem. Porque tudo que o justo passa, tudo que o crente passa, é para a glória do Senhor Jesus. É para que o nome dele seja louvado. É para que toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Mas o crente passa por luta. Diga aí para o seu irmão, ou pessoa para passar por luta. Fala aí para ele. Ou crente vai passar por luta. Ou pessoa vai passar por luta é o crente. Você vai falar, se conversa com o irmão, pastor, estou passando aí uma luta e tal. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ora por mim aí, pastor. Ora por mim, ora para minha família. Porque é uma batalha constante. Mas também constantes são as vitórias em nossas vidas. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores. Diga para o seu irmão, você não é apenas vencedor. Você é mais do que vencedor. Amém. O crente ele é mais que vencedor. Ele passa assim por luta. Mas o Senhor te diz nessa noite, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo vale, Deus vai caminhar com você. Deus vai estar contigo. Mas muitas vezes, é nós. Vem de nós, do próprio homem, apontar. Muitas vezes até criticamos o próprio Deus. Mas Jó, ele se manteve firme, se manteve íntegro. Tanto que o nome Jó significa voltado para Deus. Amém? O nome Jó significa voltado para Deus. E até mesmo quando o nome ele não simbolizava nada para Deus, Deus mudava o nome. Deus mudava a história. Deus começava a escrever novamente a história. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos um filho, quando nós temos uma filha, é o que? Pensar no nome. É pensar no nome que nós vamos dar. Eu estava falando com o Diogo. Diogo, está tudo pronto, né? Amanhã você já pode registrar a sua filha, você já está preparado, então está tudo certinho, é só registrar o nome,
colocar o sobrenome, né? É a primeira coisa que nós pensamos. Amém? E Deus nessa noite, Ele também começa a escrever uma nova história para mim e para você. Porque é tempo de restituição, assim como foi tempo na vida de Jó. Porque no final Deus restituiu 2 vezes mais. 2 vezes mais, porque as riquezas que Jó possuía, quando ele ainda não tinha ocorrido isso com Jó, ele já era muito rico. Era o homem mais rico do Oriente. Mas ele teve que passar por tudo isso para que ele pudesse aprender um pouco mais de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 112. Vamos falar sobre essas características que Jó nos ensina nesse livro. Amém? Aqui Deus ele cita as 4 qualidades de Jó como homem. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou diz amém? Aleluias. No livro de Salmo 112, diz assim: como é feliz o homem que teme o Senhor. Ele tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias no seu coração. Ele estará firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final verá a derrota dos seus adversários. Amém? Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Na verdade, glórias a Deus. Parece que até quem escreveu esse salmo conhecia a vida de Jó. É um resumo da vida de Jó, esse salmo. Porque no final, como o bispo fala, no final, o final é sempre melhor. Por mais que nós passamos sim por aflições, por dificuldades, por lutas, por provações, o final sempre é melhor. Diga para o seu irmão, então, persevere. Amém? Acho que ele não ouviu não. Diga aí para ele, então irmão, persevere. Fique firme no Senhor, amém? Amém? A primeira característica que Deus nos fala é sobre a sinceridade. É sobre a verdade. A palavra de Deus nos diz que o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Muitas vezes a gente fala que vai vir na igreja, que está à disposição do Senhor, que vai vir na escola bíblica. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que eu e você fazemos para agradar a Deus. Porque aprender do Senhor, conhecer o Senhor, é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele é o arquiteto que construiu tudo, inclusive a minha e a sua vida. Mas muitas vezes, o nosso coração não está voltado para o Senhor inteiramente. Jó no final ele nos diz que, ele diz para Deus naquele diálogo, no diálogo final: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, de contigo andar, agora os meus olhos te veem. E quantos cristãos, quantos crentes estão na igreja e conhecem o Senhor somente de ouvir falar? Somente de ouvir falar do Senhor, daquilo que Ele pode fazer, mas não está disponível para aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas como experiências próprias com Deus. E muitas vezes quando Deus ele quer intervir, quando Deus ele quer falar, quando Deus ele quer interagir,
nós retrocedemos. Nós não damos espaço para Deus. Sabe aquela pessoa que quer interagir com você, quer iniciar uma conversa com você, mas você vai lá e bloqueia ela no Facebook, você fecha lá, você coloca, fica offline. Muitas vezes é assim. Nós não estamos disponíveis para Deus, mas para outras coisas nós estamos. E aqui Jó nos ensina que o nosso coração não deve estar nas riquezas. O nosso coração não deve amar mais a nossa família do que a Deus. Não deve mais amar o mundo do que a Deus. Não deve amar mais aquilo que Deus pode nos dar do que o próprio abençoador. E Jesus Cristo, Ele nos diz isso, que aquele que amar a mais o seu pai, que aquele que amar mais o seu filho, que aquele que amar mais aquilo que você possui, não é digno de mim. Nos falta ainda uma coisa, assim como faltava ali para o jovem rico. Mestre, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse, vai e cumpra todos os mandamentos. E ele disse, não, mas isso eu já faço. Desde criança eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática. E Jesus Cristo lhe disse, ainda lhe falta uma coisa, vende tudo o que tens e terás um tesouro nos céus. E terás um tesouro nos céus. Só que ele não quis abrir mão. Ele preferiu ficar aqui na terra e desfrutar daquilo que o dinheiro dele poderia comprar, não daquilo que Deus poderia dar para ele. Pergunta para o seu irmão, aonde está seu coração? Onde está seu coração nessa noite? Uma vez, estava na igreja e era o momento de dízimo e ofertas. Eu lembro isso até hoje, eu e a Cláudia ainda namorava, e naquela época era difícil ter dinheiro, nossa, era muito difícil. Eu trabalhava, mas o dinheiro, ele, não sobrava, era muito escasso. E eu conseguia juntar R$40. 40 reais naquela época era muita grana, dava para você fazer muita coisa. Então, o culto começava às 6, terminava às 7h30, mais ou menos. Eu falei para ela, então depois a gente vai pro cinema, né? A gente vai sair um pouco. E ali chegou no dízimo e ofertas. Eu estava ali com os R$40 no bolso. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, André, a obra precisa desse dinheiro que está com você. Aí eu falei, poxa Deus, mas os meus R$40. Já falei para a Cláudia que a gente vai no cinema depois. Ali o Espírito Santo falou mais uma vez, aí relutando ainda, aí ele parou de falar. Aí eu falei, tá bom Deus, vamos fazer assim então, eu te dou 20 e eu fico com 20. Querendo fazer troca com Deus. Aí eu levantei, com aquilo na cabeça, eu fui caminhando, né, meio devagar. Aí eu peguei o dinheiro assim, peguei os R$40. Eu falei, não Deus, está aqui aquilo que o Senhor me pediu. Estou depositando na sua casa. E coloquei ali no gasofilácio. E eu fiquei assim meio entristecido, né, com aquela conduta que eu tive. Não queria agir sim, mas era o Espírito Santo incomodando dentro do meu coração, para ver onde estava o meu coração. Estava firmado nas riquezas, se estava firmado naquele dinheiro o qual eu tinha, que era somente R$40, mas para mim simbolizava um passeio, alguma coisa que eu poderia fazer com ele. Mas ali eu entregando aquele dinheiro, aquela oferta na casa do Senhor, veio um obreiro e falou assim para mim, André, hoje o Senhor prova o seu coração. Hoje o Senhor provou o seu caráter. Hoje Ele colocou à prova o seu coração. E ali eu comecei a chorar, comecei a louvar ao Senhor, porque eu tinha acabado de fazer a coisa certa. Eu ia entregar 20, eu ia ficar com 20, mas não ia adiantar de nada, ia ficar com 20. E ali entreguei ao Senhor
sabe? E eu me senti feliz, tão feliz depois, tão alegre de cumprir o propósito que Deus tinha designado para aquela noite. E a obra precisava daquele dinheiro, então eu ofertei. E o Espírito Santo tem me sustentado até hoje. E não tem faltado. Não é só R$40. Amém? Hoje o Senhor, Ele tem multiplicado em nossas vidas, não tem deixado faltar nada. Hoje o Senhor, Ele tem nos dado, como foi com a vida de Jó. Ele tem feito, sabe, multiplicado em nossas vidas. Muitas vezes as bênçãos do Senhor nos vêm através da alegria, através do convívio com a sua família. Muitas vezes a bênção do Senhor nós esperamos uma bênção material, uma bênção palpável, mas um sorriso da sua mãe, um sorriso do seu esposo, um sorriso do seu filho, da sua filha, é bênção do Senhor, é cuidado do Senhor, é a atenção que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, para que o inimigo não venha roubar, porque isso é muito maior do que todas as riquezas que você pode ter. É muito maior. A família, ela é plano do Senhor. Assim como foi na vida de Jó, a retidão, a sinceridade. Amém? Porque sincero não é... Ser sincero não é falar qualquer coisa, mas é falar aquilo que está dentro do seu coração para Deus. Amém? Eu tenho o costume de falar que toda oração produz uma reação de Deus. Diga aí para o seu irmão, toda oração produz uma reação de Deus. Amém? Então você ser sincero é você expor a sua opinião, é você tomar uma posição diante de Deus. E a segunda característica está no livro de Provérbios, capítulo 1, e versículo 7. Passar mais um pouquinho mais para frente aí da sua Bíblia, amém? Então a sinceridade é aquilo que o Senhor busca em nós. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 1 e versículo 7. A segunda característica da vida de Jó. Então a primeira foi a sinceridade. E a segunda é o temor. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Diga aí para o seu irmão, você sabe o que é temor, irmão? Amém? Temor não é ter medo, mas respeito, reverência. Amém? Nós somos sim, somos filhos de Deus. Nós temos um Pai amoroso, um Pai que é o dono da alegria, é o dono do ouro, da prata, Ele pode todas as coisas, mas também é um Deus de autoridade, é um Deus de ousadia. E a segunda coisa que Deus observou na vida de Jó foi: Satanás, você percebeu que Jó é diferente dos outros? Você percebeu que o Benê é diferente dos outros? Percebeu que o Rafael é diferente dos outros? Percebeu que o Rodrigo é diferente dos outros? Nós somos sim filhos de Deus. E essas são as características que Deus busca em nós. É isso que chama a atenção em nosso Deus. Amém? A sinceridade, o temor a Deus, faz com que os olhos do Senhor voltem para as nossas vidas. Façam que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós. E ali Satanás disse para o Senhor: mas também o Senhor dá tudo para ele. O Senhor tem posto como uma cerca em volta da vida de Jó. E na verdade essa cerca são os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, que nos cercam todos os dias. É a bondade e a misericórdia do Senhor que tem nos guardado do inimigo. Amém? E aqui a palavra de Deus nos diz que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, se você temer ao Senhor, se você for fiel,
Se você for reto, amém, você também vai ser sábio. E essa sabedoria ninguém pode tirar de você. Esse conhecimento de Deus, ninguém pode tirar de você. No livro de Oséias, no capítulo 6, ali ele nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, temos que perseverar. É um ato de continuidade. Então, nós temos que a cada dia estar voltados para Deus. Diga para o seu irmão: faça como Jó. Volte-se todos os dias para Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 51. Amém? Salmo 51, versículo 10. A sinceridade, o temor. E a retidão. Ser reto é ser estável. Ser reto é ser honesto. E hoje o que falta no caráter do homem é a retidão. Antigamente, somente a sua palavra já valia já de alguma coisa. Para isso, eu vou empenhar minha palavra, te dou minha palavra, que vai ser assim, assim, assim. Mas hoje, nem RG, nem CPF não vale de nada. Não vale de mais nada. Hoje o ser humano ele está tão corrompido pelo pecado, pelo engano, pela mentira, que já se torna comum. Mas Davi, ele nos diz aqui no Salmo 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Diga assim comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Essa é a sua oração nesta noite. Essa é a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Esse é o Espírito do Senhor. A palavra de Deus nos dá esse sentido de renovar, de ter um renovo, um recomeço. Assim como foi na vida de Jó. Porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Ao invés de pranto, tereis a vossa alegria. Ao invés do choro, a vossa esperança. Amém? Então você pode sim se regozijar no Senhor. Amém? Você pode sim se deleitar no Senhor. Você pode encontrar o socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes, o sentido de que a tristeza ela dura uma noite, ela pode ser maior do que isso, ela pode ser mais prolongada do que isso. Mas é certeza que a alegria virá ao amanhecer. Que o socorro do Senhor virá em nosso favor. Porque Ele vive, Ele reina. Ele é sobre todos, sobre tudo. Assim como nós louvamos, assim como nós entoamos ao Senhor, temos que começar a viver as nossas experiências com Deus. Diga para o seu irmão: comece a viver as suas próprias experiências com Deus. Amém? E por último, aqui a palavra de Deus nos diz que ele se desviava do mal. Interessante que na palavra do Senhor, para você se desviar do mal, você tem que seguir reto. Você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Assim como Deus disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Seja forte, seja corajoso. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se desviar do mal, na presença do Senhor, seguindo os seus caminhos, é seguir em frente. Não seguir, não retroceder, não se desviar. Porque na palavra de Deus
para seguir os seus mandamentos, para seguir os seus preceitos. Não existem atalhos. Existe um único caminho, existe uma única verdade e existe uma única vida, que é Jesus Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, não existem atalhos. Existe somente um caminho. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 16, 19. Uma palavra bem conhecida. Dos últimos capítulos de Romanos. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou diz amém? Aleluias. Que diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em muitas traduções está escrito: seja excelente para o bem e seja inocente para o mal. Amém? Por que ser inocente para o mal? Porque Satanás, quando ele nos acusa perante o Senhor, ele expõe toda a nossa trajetória, tudo aquilo que temos feito, todos os pecados que temos cometido, todas as palavras que temos lançadas. E ali ele, como dizem aí fora, faz a nossa caveira para Deus. A Bíblia ela nos alerta, que Paulo ele nos diz: seja excelente para o bem. Se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe em orar. Se preocupe em vir na escola bíblica. Se preocupe em vir na oração. Se preocupe em dar o melhor ao Senhor. Se preocupe com as coisas que vêm do alto. Fazendo isso, estaremos automaticamente inocentados perante Satanás. Porque não temos tempo de pensar e de fazer o errado. Porque estamos atarefados naquilo que Deus tem já colocado em nossas mãos. Porque já estamos focados em Deus. Porque já estamos focados naquilo que Deus preparou como trabalho para nós. Então é tão importante você estar engajado nos ministérios dentro da igreja. Nos ministérios o qual a igreja possui, seja ele o louvor, seja ele o pregar, o falar, o ministrar, a recepção. O importante é você estar alicerçado, unido no corpo de Deus. Assim como a palavra do dízimo e ofertas, o bispo disse: se você não estivesse, nós não estivermos ligados na árvore da vida, como que teremos vida? Vai ser como uma rosa. Esses dias eu comprei rosa para Clay, mas você já percebe que ela já começa a murchar, que ela já começa a tombar, a cair. E assim é o crente sem estar vinculado com Deus, unido com Deus, através da aliança que é Jesus Cristo. É muito importante você estar unido dentro do corpo de Deus, dentro da árvore, porque assim você vai crescer, você vai desenvolver. Deus sim vai podar algumas coisas, mas é para o seu crescimento. Diga para o seu irmão: é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento, para você dar frutos, gerar frutos. Porque a seiva da árvore, ela percorre todos os galhos, até as folhas, e ali ela traz a vida,
e ali ela floresce, ela cresce, ela está ali firmada, assim como nós podemos sim estar firmados diante de Deus, inabaláveis. Muitas vezes nós podemos até questionar: poxa pastor, mas é impossível você viver isso, é impossível você viver em santidade, é impossível você viver em retidão, em sinceridade, em temor e desviar-se do mal. Não, amados, não é impossível. Tudo é possível para aquele que você crê. Amém. Então se coloque de pé nessa noite. Amém. Assim como Jó, fui sincero com Deus. Seja sincero naquilo que você tem para falar, naquilo que você tem para desabafar. Muitas vezes, como o bispo falou, não é nem uma oração, mas sim um desabafo seu para com seu pai. Ele vai te entender, ele vai te compreender. E mais do que a sinceridade, a retidão. E mais do que a retidão, o temor. Amém? O temor, ele te traz a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mais do que tudo isso, o principal é amar a Deus. Porque se amarmos a Deus, faremos todas essas coisas. Porque se amarmos a Deus, seremos sinceros, seremos retos. Vamos sim nos desviarmos da aparência do mal, vamos fugir do mal e seremos tementes ao Senhor. Basta você amar, basta você se entregar ao Senhor. Quando você está apaixonado, quando você está ali começando o seu relacionamento, você faz qualquer coisa. Você paga mais caro na conta de telefone, você paga mais caro na internet, você gasta mais o seu tempo, porque você está investindo naquela pessoa, naquele relacionamento, para que seja duradouro, para que seja até que a morte o separe. Mas tem uma coisa para te dizer, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Se abra nesse momento com o Senhor, amém? Pai, queremos sim, Senhor, estar diante da Tua face com sinceridade. Deus, porque Tu és a verdade. E a verdade, Senhor, é maior que a própria sinceridade. Deus, e não somente a verdade, Tu és o caminho, o qual nós devemos trilhar. Porque, Senhor, em Ti teremos vida, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, sem Ti, para onde nós iremos, Pai? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, onde buscaremos o refúgio? Onde buscaremos, Senhor, o consolo? Onde buscaremos, Senhor, a alegria? Onde buscaremos, Senhor? Não há outro lugar, Deus, a não ser a Tua presença. Deus, muitas vezes nos questionamos e chegamos, Senhor, a duvidar de Ti. Senhor, mas nesta noite queremos, Senhor, fazer como Jó. Senhor, nesta hora, Senhor, queremos nos lançar diante da Tua presença, oh Deus, e entregarmos-nos a Ti. Sabemos, Senhor, que a ferida, sim, aberta, ela dói. Deus, mas venha, Senhor, com o Teu bálsamo e cura-nos. Senhor, nessa noite queremos, Pai, sentir o Teu toque, oh Deus, e não somente de contigo, oh Deus, de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor, nessa noite. Queremos, Senhor, sair daqui de mãos dadas contigo, Senhor. Deus, muda a história das nossas vidas. Deus, muda, Senhor, o nosso caráter. Muda, Senhor, a nossa conduta, em nome de Jesus. Pai, transforma-nos para a Tua glória. Deus, para o Teu favor. Sabemos, Senhor, que tudo
coopera para o bem daqueles que te amam. Deus, e nessa noite queremos nos declararmos para Ti. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos por tudo que Tu és, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer, Senhor, em nossas vidas. Deus, queremos Te adorar e Te aplaudir. Oh Deus, Tu és santo. Muito obrigado, Senhor. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia.